A paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor a todos que nos ouvem, nos assistem hoje, nessa manhã de domingo. Vamos então iniciar essa aula tão maravilhosa, lição número 6 da nossa revista, no nosso terceiro trimestre da nossa EBD. Mas antes, vamos então fazer a nossa oração inicial. Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos, meu Deus, para te agradecer pelo privilégio de podermos desfrutar deste momento tão maravilhoso, de ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, vem estar conosco nessa manhã, que tudo que for dito, que tudo que for ministrado aqui, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que as suas bênçãos sejam derramadas sobre nós, que nós possamos, ó Deus, desfrutar, ó Pai, deste momento intensamente, ó Deus, ardentemente, ó Pai. Que nossos corações, ó Pai, sejam inclinados, ó Deus, para te ouvir, para ouvir a Tua palavra e praticá-la, ó Deus, devidamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveito também, irmãos, para deixar este momento, para ofertarmos na casa do Senhor. Aqui abaixo no seu vídeo estão aparecendo as contas da igreja, assim como o PicPay, o Pix. Sintam-se à vontade para ofertar da maneira que você quiser, na modalidade que você sentir à vontade. Além disso, você também tem a oportunidade de trazer a sua oferta logo mais à noite, tá certo? Aproveito também para lembrá-los de enviar o seu relatório lá no nosso grupo do WhatsApp. O relatório é muito importante para que nós consigamos perceber aqueles alunos que estão frequentando, aqueles alunos que estão decorando o textuário, que estão fazendo as atividades, enfim, para a gente observar o empenho de vocês. Tá certo? Não se esqueçam, então, ao final dessa aula, deixem lá você que não enviou o seu relatório ainda, envie o seu relatório lá no nosso grupo de WhatsApp. Além disso, desfrute dessa aula da melhor maneira possível. Comente no chat, comente aí nos comentários, curta esse vídeo. E aquilo que é muito bom, a gente não deixa só pra gente, né? A gente quer compartilhar com os nossos amigos. A palavra de Deus é isso, é algo muito bom, muito maravilhoso, muito prazeroso. Então, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, né? Coloque lá no seu status do WhatsApp, lá no seu stories do Instagram, coloque lá no seu Facebook, chame todo mundo para assistir essa aula, seja um missionário. Amém? Glória a Deus. Então, na nossa aula de hoje, o título é Fui Escolhido. Fui escolhido. Será que nós vamos falar de quem nessa aula? Será que quem é o escolhido do Senhor nessa lição tão maravilhosa? Essa revista é uma revista fantástica. Porque nessa revista a gente está falando sobre os adolescentes da Bíblia, né? Sobre os jovens. E hoje nós vamos falar de Davi, que foi um adolescente, que foi um jovem, que recebeu uma revelação do Senhor ainda muito cedo, que ele seria ele foi ungido rei de Israel. E o que acontece em Davi nós temos a ideia de uma pessoa que aprendeu a esperar com paciência no Senhor. Porque ele foi ungido rei lá quando ele era ainda jovem. Só que ele assumiu, então, o seu reinado, ele já tinha 30 anos. Então, veja bem, né? Ele teve que esperar e ele passou por tanta coisa, nós vamos falar sobre isso nessa aula de hoje. Até o cumprimento da promessa, ele passou por tanta coisa. E o que nós observamos nós vamos ver aqui, né, o Davi antes da promessa, durante a promessa e já, né, a promessa sendo cumprida, nós vamos observar que tem algo presente em todos esses Davis, digamos assim, né, em todas essas fases da vida de Davi. Ele sempre guardou um coração segundo o coração de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você ter o coração segundo o coração de Deus. Vocês já pensaram nessa expressão? É você ter o coração de acordo com o que Deus estabeleceu.
E isso é muito lindo. Nós vamos ver que Davi, ele não foi uma pessoa perfeita, mas ele foi uma pessoa que sempre tinha em mente o que Deus requeria dele, né? Então, o nosso textuário está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13. Para você que já está aí com a sua Bíblia devocional aberta, leitura do dia 24 de agosto, na página 926. Vamos lá, então, nosso textuário, 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 13, que fala justamente de quando Samuel vai ungir Davi. E diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então veja bem esse textuário que ele está falando. Ele está falando que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ou seja, daquele momento, da unção em diante, Davi era só Espírito de Deus, né? Ele era completamente Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava nele. E tudo o que ele fazia com base nisso, né? Ele fazia com a unção do Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos falar um pouquinho sobre Davi. Vamos falar um pouquinho sobre Davi. A unção de Davi, para que ele fosse, né, rei de Israel, não foi algo que Samuel tirou da mente dele, né? Hoje vou ungir uma pessoa para ser rei sobre Israel. Não, surgiu de uma necessidade de Israel. Saul tinha sido ungido o rei de Israel, só que Saul ele iniciou o seu caminhar lá com Deus, fazendo tudo direitinho. Só que em determinado momento, Saul ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E por diversas vezes, Samuel alertou a Saul. Chega um momento que Samuel ele sente pena de Saul. Veja bem, né? De tão distanciado que Saul estava dos caminhos do Senhor. Então, chega um certo ponto da história de Saul que ele já não tinha como mais liderar o povo de Deus, né? Ele não tinha como mais liderar o povo do Senhor. Então, surge uma necessidade de se ungir um novo rei sobre Israel. E esse novo rei, então, é escolhido por Deus. Então, Deus fala: Samuel, hoje, né? Se levante, Samuel, que hoje você vai ungir o novo rei de Israel. Olha só que responsabilidade de Samuel. Ele tinha a responsabilidade de ungir o novo rei de Israel. E nessa época, né? Saul ele já estava num momento muito atribulado, né? E Samuel fala assim: Senhor, mas se Saul descobrir que eu estou ungindo um novo rei, isso vai dar problema, né? E aí Deus fala assim: não, vai ungir um novo rei, vai até a casa de Jessé e chame a família de Jessé, que era pai de Davi, para fazer um sacrifício junto com você. E nesse momento, então, você vai ungir um novo rei de Israel. Então tá, Samuel já tinha um destino, né? Saiu, foi até a casa de Jessé com a intenção de ungir um novo rei. Quando ele chega até a casa de Jessé, Jessé vai apresentar os seus filhos para Samuel. E aí, pausa na história. Quando chega uma pessoa na sua casa, você oferece para sua visita o que você tem de melhor, não é isso?
né? Nós mulheres tiramos a nossa melhor louça, né? A gente faz na cozinha a nossa especialidade lá para servir para nossa visita, né? Você adolescente, você vai querer mostrar o seu quarto para sua visita, para sua amiga que está chegando, né? Você vai mostrar suas melhores roupas, os seus melhores jogos que você tiver, né? Enfim, os seus melhores livros, né? Que os nossos adolescentes leem muito. Enfim, você vai mostrar o que você tem de melhor na sua casa para a sua visita. Em especial, se for uma visita muito importante, muito aguardada, como foi o caso de Samuel. Samuel, ele era uma pessoa muito importante. Ele era o homem encarregado de levar a palavra do Senhor. Então, quando Jessé recebe Samuel em sua casa, ele quer mostrar para Samuel o que ele tem de melhor. Então, ele vai mostrando seus filhos, né? Do mais velho, né? Ele vai chamando lá cada um deles e vai mostrando cada um dos seus filhos. Só que o que acontece? A gente tem uma ideia do que é melhor para nós, à nossa vista. Mas o Senhor tem um entendimento do que é melhor diferente dos nossos pensamentos, muitas vezes. É por isso que, às vezes, a gente pede uma coisa ao Senhor, pede, mas aquilo não é o que Deus preparou para nós. Não é o melhor do Senhor para nós. E a gente tem que ter sabedoria e entendimento para entender isso. Então, até aqui nós vimos que era necessário um novo rei em Israel. E essa necessidade é suprida a partir do que o Senhor pensa que é melhor para Israel naquele momento e ao longo de sua história. Então, veja bem, quando quando Jessé vai mostrar os filhos para Samuel, ele vai mostrando o que ele acha que é melhor para ele. E Samuel, ele vê os filhos de Jessé, os mais velhos, e ele acha, nossa, né? É esse mais velho aí, né? Nessa altura ele era mais alto, mais forte, né? E quando ele pensa que é aquele, ele é advertido pelo Senhor. O Senhor fala, ainda não é esse, Samuel. Ainda não é esse o escolhido para reinar sobre Israel. Então, aí no tópico 2, irmãos, nós temos aí na sua revista, diz assim, no segundo parágrafo, diz assim, tendo chegado ao local, Samuel viu Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, e achou que estava diante do escolhido. Mas olha o que o Senhor fala para Samuel. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura. Eu o rejeitei, porque não julgo as pessoas, eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Ou seja, Deus nos vê de uma maneira diferente do que as outras pessoas nos veem. Por quê? As pessoas, né, olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então, Deus olhou ali para Eliabe e ele percebeu, não é Eliabe a pessoa necessária para assumir o reinado de Israel. E aí, Jessé vai chamando todos os seus filhos e ainda não é chegado o escolhido. E aí, por fim, Samuel parece que ele já está assim, desestimulado, né? Foi passando todos os filhos de Jessé e Deus ainda não falava que era, passava um, não é esse não. Passava o outro, não é esse também não. Aí, por fim, Samuel já estava assim, ai meu Deus, não tem escolhido nessa casa, não? E aí, Samuel fala, Jessé, acabaram todos os seus filhos? Tem mais alguém? E é aí que Jessé fala, lá no campo, cuidando das ovelhas, tem o menor.
Qual é o título desse tópico? O menor de seus irmãos. Esse menor era Davi. E eu achei interessante essa passagem, irmãos, porque Samuel, ele também foi escolhido, ele também escutou a voz do Senhor quando ele era muito jovem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia devocional na página 881. Nós vemos a visão que Samuel tem com Deus, né? Deus fala a Samuel em visão. Samuel era ainda muito jovem. Veja bem lá no versículo 7, diz assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O contexto da história é o seguinte: Samuel estava deitado em sua cama. Nessa época, ele estava com um aprendiz de Eli. E ele deita e ele escuta uma voz chamando: Samuel, Samuel. E ele vai até Eli e fala: Eli, o Senhor me chamou? Ele fala: não, te chamei não. Volta para sua cama. Ele volta, escuta de novo: Samuel, Samuel. Então ele vai até Eli: o Senhor me chamou? Não te chamei. Volta para sua cama. E pela terceira vez ele escuta uma voz chamando. E ele vai novamente até Eli. Nesse momento, Eli tem um discernimento do que estava acontecendo com Samuel. Ele estava escutando a voz do Senhor. E é interessante como a Bíblia se refere a Samuel. Veja bem lá, vou voltar um pouquinho lá no versículo 7 que diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele, Samuel, se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então Samuel, quando foi chamado pelo Senhor, ele era também muito jovem. Só que parece que ele se esquece disso. E quando ele chega até na casa de Jessé, ele não olha para o menor, ele não olha para o mais jovem. Ele olha logo para o mais velho, para o mais encorpado. Então é aí que Deus fala: não olha para a aparência, porque eu vejo diferente do que você vê, do que as pessoas veem, do que o homem vê. Porque eu conheço o coração. E a gente sabe que o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele foi escolhido ainda muito jovem. E nós vemos que aqui nós entendemos que o Senhor não escolhe os mais bem apessoados, ou seja, os mais bonitos, os mais robustos. Ele escolhe aquele que tem um coração sincero. O que eu quero dizer para você nessa manhã, adolescente, que você também é o escolhido do Senhor. Você também tem um ministério para desempenhar na casa do Senhor. E não importa que você é jovem, que você ainda é um adolescente, porque essas coisas não importam para o Senhor, porque Ele olha os nossos corações. O seu coração é um coração puro? Quando você está na casa do Senhor, você se entrega ao Senhor plenamente, seja assistindo a sua aula da EBD, seja quando você está no momento com os outros adolescentes na igreja, quando você está sendo ministrado pelo pastor, quando você está sendo ministrado pelo seu professor. O seu coração é um coração segundo o coração de Deus? Você é um adolescente segundo o coração de Deus? Porque Deus tem algo para você também. Deus tem um ministério para você. Basta que você abra o seu coração e tenha o discernimento de entender que Deus tem algo para falar com você. E Ele te chama. Amém? Glória a Deus. Então, Deus apresenta ali Davi como escolhido. Ele é o escolhido. Contrariando todas as expectativas humanas, Davi é o escolhido.
Então, aí no tópico 3, a unção de Deus na vida de Davi. E aí, aqui, eu quero falar com vocês como foi a vida de Davi, pelo menos uma parte dela, né? A gente não vai ter como falar tudo sobre Davi, mas vamos ver alguns fatos. Então, aí no início da sua lição diz: após Samuel ungir a Davi, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Então, a partir daquele momento, Davi ele passa a ter uma comunhão especial com Deus. Onde ele está com o Espírito Santo de Deus com ele, apoderado dele, todas as suas ações. E é a partir daí que Davi vê coisas maravilhosas sendo feitas. Ele apacenta as ovelhas de seu pai. Se chega um urso, ele luta contra o urso. Lembra? Davi, ele era ainda jovem. Se chega um urso, ele luta contra o urso. Se chega um leão, ele luta contra o leão. Então, ele está apoderado com o Espírito Santo de Deus. E aí, nós vemos um Davi muito destemido. Quando nós falamos de Davi, o que geralmente as pessoas lembram? Davi, tem até hinos, né? Falando Davizinho contra o gigante Golias. Então, Davi, ele tem um Espírito Santo tão aflorado dentro dele. Ele tem uma intimidade tão grande com o Senhor que ele não aceita que nada nem ninguém vá contra o que o Senhor estabeleceu. Contra o exército do Senhor, contra o nome do Senhor, contra a pessoa do Senhor. Ele é como se você tivesse um amigo muito próximo de você e que se alguém levanta uma vírgula contra aquela pessoa, um falso testemunho, uma fofoca, uma mentira, você não aceita de forma alguma, não é assim? Porque você é muito próximo daquela pessoa, você conhece aquela pessoa. Da mesma forma, Davi. Davi, ele se torna tão íntimo de Deus que ele não aceita que nada nem ninguém se levante contra o Senhor, contra o exército do Senhor, contra a palavra do Senhor, contra tudo que se referia ao Senhor. Então, é aqui que nós percebemos Golias, um gigante. Olha só, adolescentes, como nós temos Davi ainda jovem, mas destemido, ousado, porque o Espírito Santo do Senhor estava nele. Um Golias, né, um gigante, chega e afronta o exército de Israel. E nessa época, Israel estava em guerra, né, contra os filisteus. E nessa época, né, Israel estava em guerra contra os filisteus. E os irmãos de Davi, aqueles mais velhos, lembram que Samuel foi lá e achou que eram eles, que seriam algum desses mais velhos, que seriam o rei de Israel? Esses irmãos de Davi já estavam na guerra. Só que Davi estava em casa, porque ele ainda era jovem, né? Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. E aí o que acontece? O pai de Davi fala: Davi, leve esses mantimentos para seu irmão. Deixe as ovelhas com um dos nossos empregados. Jessé, o pai de Davi, né? Ele era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa, né, naquela época. Lembram da história de Boaz e Ruth? Boaz, que era muito rico. Então, Jessé é da linhagem de Boaz. Ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, Jessé fala assim: Davi, hoje, deixa as ovelhas, deixa o seu trabalho com um dos nossos empregados e vá levar mantimentos para o seu irmão, para os seus irmãos. E aproveite para saber como que eles estão, né? Traga a notícia dos seus irmãos para mim. E Davi fez isso. Então, neste momento, nós já temos um Davi. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre vários Davis? Nós já temos um Davi, que ele já foi ungido rei, mas ele ainda não era rei, mas ele já tinha recebido a unção.
Ele já tinha matado o urso, já tinha matado leões para defender as suas ovelhas. Aqui nós vemos então Davi levar lá os mantimentos para os seus irmãos. Eu acho fantástica essa parte da história, porque Davi, ele já tinha sido ungido o rei de Israel. Ele sabia que ele seria rei, mas ainda assim ele continua apacentando as ovelhas, ele continua obedecendo seu pai. Olha que coisa magnífica, olha que coisa linda, né? Ele era muito humilde. Lembra o coração? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era humilde. Então ele vai levar lá para os seus irmãos mantimento. Quando ele chega lá, ele vê o gigante afrontando o exército do Senhor. E aí ele fala assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse que levanta falso testemunho, que afronta o exército do Deus vivo? Quem é essa pessoa? E aí as pessoas que estão ali começam a noticiar Davi, a contar para Davi quem era Golias, que ele estava afrontando o exército do Senhor. E aí Davi, ele toma uma atitude. E aí vocês sabem, né? Ele próprio que mata o gigante. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu queria falar um pouquinho com vocês em 1 Samuel, no capítulo 17, na página 930. Vamos ver Davi chegando e começando a perguntar o que está acontecendo. É esse o contexto, tá? Golias já está lá afrontando e Davi chega, o que está acontecendo? Vim trazer mantimento para os meus irmãos, mas estou querendo saber o que está acontecendo aqui no arraial. E aí diz assim no versículo 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra. Ou seja, o povo começou a falar que o Golias estava afrontando tanto o exército que Saul, que era o rei até então, falou que quem matasse Golias casaria com a sua filha. Então, o pessoal está noticiando para Davi, contando para ele. E ouvindo Eliabe, lembra quem é Eliabe? Aquele primeiro irmão de Davi que Samuel chegou e olhou e achou que era ele, ungido de rei, para ser rei sobre Israel. E o Senhor fala: não é ele, não. Não é ele. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é Eliabe. Então, esse mesmo Eliabe, ouvindo essa conversa de Davi com as pessoas, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Gente, olha só. Davi, ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. E Eliabe fala que Davi... Olha só o que Eliabe fala de Davi. Conheça a tua presunção e a maldade do teu coração. Olha a imagem que Eliabe faz de Davi. Então, já pensou se tivesse sido Eliabe ungido rei sobre Israel? Será que ele seria humilde, bondoso, obediente ao seu pai, como Davi fez após receber a promessa? Deus sabe o que faz, gente. E é por isso que aqui nós vemos o Senhor falando: Samuel, ainda não é esse. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Olha só como Eliabe, ele está sendo... ele que está sendo presunçoso com seu irmão, ele que está querendo humilhar o seu irmão. Ele diz: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Como se ele tivesse ainda afrontando, desmerecendo Davi, desmerecendo o trabalho de Davi.
E aí Davi, ele fala algo que a gente, olhando com um pouco mais de atenção, a gente percebe que essa fala de Eliabe com Davi não era algo, esse tipo de atitude não é algo específico desse momento, mas era corriqueiro. Acontecia várias vezes. Por quê? Davi fala assim. Então disse Davi: que fiz eu agora? Tipo assim, o que eu fiz agora para você me tratar desse jeito? Né? Parece que Eliabe afrontava Davi por várias vezes. Aí Davi diz: porventura não há razão para isso. E não há mesmo. Não tinha razão. Davi ele só estava querendo saber o que estava acontecendo. Mas lembra, foi o seu pai, foi Jessé que mandou Davi descer. Ele não estava ali por conta própria. Então aqui nós observamos que realmente Eliabe podia ser mais alto, mais forte, mais robusto, mais velho, mais experiente em idade do que Davi. Mas não era Eliabe a pessoa necessária para dirigir Israel. Lembra que eu falei no início da lição que o Senhor escolheu uma pessoa para guiar Israel a partir da necessidade de Israel? Então, realmente, Eliabe não seria a pessoa necessária, ideal, para suprir as necessidades de Israel, jamais. E aí, nós vemos então aqui Davi. Deixa seu irmão. O que você está falando aí? Não importa. Deixa seu irmão. Ele não é indelicado com seu irmão, mas ele não deixa. Ele não se deixa intimidar pelo seu irmão. E ele entende o que está acontecendo, e a partir desse momento nós temos uma virada na história. Nós temos uma virada na história da guerra. Davi, ele diz: não tem ninguém aqui não para matar o gigante? Eu vou então. Veja bem, gente, ele era um pastor de ovelhas. Ele não tinha experiência em guerra. Seus irmãos, os melhores, os mais bonitos, e todo Israel experiente, os guerreiros, os soldados, estavam lá vendo Golias afrontar Israel, e ele fica lá, tremendo de medo, né? Olhando, ninguém tem coragem de ir contra Golias. Mas Davi, ele toma uma atitude. Independente do descrédito de seus irmãos, independente da afronta de seus irmãos, de seu irmão Eliabe, ele vai contra Golias. E aí nós vemos aqui que Davi, ele não tem muita experiência, então ele vai até a beira do rio e ele busca 5 pedras, coloca na sua bolsa de pastor. Gente, olha que fantástico isso. Ele não estava preparado para a peleja. Ele foi lá levar mantimento para os seus irmãos. Ele foi lá saber notícia dos seus irmãos para falar para o seu pai. Mas ele chega lá e ele entende que ele é necessário naquele momento. Que é necessário alguém se levantar para que algo aconteça de diferente, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, ele diz assim, lá no versículo 36, ainda na página 930 do nosso devocional, diz assim, 35, perdão. Eu saí após ele e o feria. 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Então ele está contando para Saul: Saul, não tem ninguém para ir, eu vou. E Saul quer convencer Davi que não é para Davi ir contra a Golias que ele ia perder. Então Davi, ele vai se justificar e ele vai dizer para Saul que ele está preparado. E olha como ele se justifica para Saul. Teu servo, ou seja, eu, Davi, apacentava as ovelhas de meu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria.
e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Então ele está dizendo: assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. Ó a humildade de Davi aqui. Ele sabia que ele não era capaz de fazer o que ele fazia. Mas ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul percebeu que não tinha como contrariar Davi, tirar aquela ideia da cabeça de Davi, que ele queria fazer aquilo, ele tinha certeza que o Senhor estaria com ele. Aí nós vemos, né, Saul querendo colocar a armadura em Davi, mas Davi, ele não tinha estatura, ele nunca tinha usado uma roupa daquela, ele não conseguia quase nem suportar o peso daquela armadura. Então ele fala: olha, Saul, eu vou do meu jeito. Então ele vai sendo quem ele era. Ele vai sendo quem ele era contra Golias. Ele vai como pastor de ovelhas, com a sua roupinha lá de pastor, com a sua bolsinha de pastor. E ele pega na beira do rio 5 pedras, coloca na bolsa. E ele tinha uma funda que hoje, assim, é como se fosse um estilingue, mas não é bem um estilingue, né? Era algo que ele girava e soltava, e a pedra que estava ali na funda alcançava velocidade. E Davi, então, pega a pedra, coloca na funda e vai até Golias, cheio da coragem. Golias ainda ri, acha graça de Davi e desmerece Davi. Mas Davi, ele já estava acostumado com esse tipo de coisa, né? Ser desmerecido, ser desacreditado. Mas ele tinha uma personalidade firme. Ele tinha a consciência de que o Senhor estava com ele. Então ele vai e mata Golias. E aí, nós vemos um homem segundo o coração de Deus. No nosso tópico, nosso último tópico aí. Por quê? Porque nós vemos que Davi, ele tem a consciência de tudo que o Senhor fez por ele. Até, né, nesse momento, quando ele vai matar Golias, é esse o argumento dele. Ele sabe que o Senhor está com ele em todos os momentos. Ele conhece o seu Deus. Então, ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele tem a plena convicção de que Deus está com ele o tempo todo. Ele tem a plena convicção de que Deus é poderoso. Então, nós temos um homem segundo um coração de Deus e que agradava ao Senhor. E aí, você pode me falar assim: ah, mas Davi não era perfeito, né? Ele teve aquela escorregada lá com Batseba, né? Pegou a mulher do outro, né? Mandou Urias para frente da batalha, marido de Batseba, né? E Urias foi morto, ele se casou com a viúva, ele fez de maneira proposital, ou seja, ele arquitetou todo um plano para que o marido da mulher que ele gostava falecesse para ele se casar com ela. Então, veja bem, Laís, esse homem não é segundo o coração de Deus, não. Não, mas não é mesmo. Então, nós temos Davi, um homem como nós, gente. Há algum tempo, eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou justamente essas palavras para mim, né? Davi, eu não entendo, Laís, como que Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus depois da escorregada com Batseba, né? Eu não entendo como a Bíblia relata desse jeito. Então, vamos a esse momento da história. Então, Davi, ele comete adultério com Batseba. Propositalmente, né, ele vai arquitetar a morte do esposo. E aí,
ele se casa com ela. E ele é repreendido pelo profeta, que agora aqui então nós temos o profeta Natã. E Natã, ele tem aquela profecia falando que meio que amaldiçoando mesmo, né? A casa de Davi, né? Que a espada nunca vai sair da casa dele, enfim. E aí, Batseba está grávida, filho do adultério, né? Espera ali o filho do adultério. E essa criança fica muito ruim. E aí diz assim, Davi, ele começa a orar, né, pedindo a Deus um milagre. E diz assim, 2 Samuel no capítulo 12, no versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizendo-lhe que a criança estava morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? A criança estava viva e você jejuava, chorava, orava, e agora a criança está morta? E você come pão? E você adora o Senhor? E é aqui que a gente vê o homem segundo o coração de Deus, adolescentes. Quem sabe se Deus então, no versículo 22, então disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Ou seja, o não ele já tinha. Ele sabia que ele tinha feito coisa errada e ele sabia que ele tinha que sofrer as penalidades. Mas ele tinha a esperança que ele orando, Deus podia responder a sua oração e livrar a criança. Aí ele diz, porém agora já está morta. Por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Então veja bem, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava buscando, ele tinha fé que Deus podia livrar, e Deus podia mesmo, mas não era vontade do Senhor, porque ele tinha que passar por aquela provação. E aí quando a criança, o seu filho, está morto, ele se levanta e ele adora o Senhor. Ele se sujeita integralmente à vontade de Deus. E é aí que nós vemos um coração segundo o coração de Deus. Nós vemos um homem que é segundo o coração de Deus. Nós vemos uma pessoa que está disposta a abdicar de suas próprias vontades pela vontade do Senhor. Então Davi, ele sofreu as penalidades humildemente. Agora ele já era rei. Agora ele já era uma pessoa muito importante. Mas como aquele adolescente lá que recebeu a unção e depois foi levar comida para os seus irmãos, que continuou apacentando as ovelhas de seu pai. Aquele mesmo adolescente, aquele mesmo jovem obediente, ainda estava em Davi. Ele ainda era um homem obediente ao Senhor. Que nessa manhã nós possamos ter isso em mente, adolescentes.
que o nosso coração, que as nossas atitudes, que nós possamos ser segundo o coração de Deus. Que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós. E que a gente não venha se comparar às outras pessoas. Ai, nossa, aquela pessoa é isso, é aquilo outro. Eu acho que Deus tem um ministério melhor para ela do que o ministério que Deus tem para mim, hein? Porque, nossa, eu sou tão pequeno, né? Sou tão inferior. Não, você é maravilhoso. Foi Deus que te fez, Ele te fez assim. E Ele tem algo preparado para você e só para você. Da maneira que você foi construído a partir de uma necessidade. Assim como Davi, ele era necessário para Israel, você também é necessário para o ministério que Deus constituiu, delegou a você e só a você. Não se compare a ninguém, mas aceite o que Deus tem para você. E tenha discernimento para entender a vontade do Senhor. E como a gente faz isso? Como a gente tem esse discernimento? Como a gente tem esse coração piedoso? Orando, buscando, pedindo a Deus. Porque a nossa natureza é pecaminosa mesmo, né? A nossa natureza, como Davi adulterou, matou, arquitetou um homicídio, a nossa natureza tende para o pecado mesmo. Mas nós temos que diariamente, a cada momento, lutarmos contra essa natureza pecaminosa. Amém? Glória a Deus. Assim como Davi foi um escolhido do Senhor, você também é um escolhido do Senhor. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, por estes momentos que passamos na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pelo Senhor ter falado tão maravilhosamente ao nosso coração. Esteja conosco, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por o Senhor nos edificar, ó Deus, a todos os momentos, a cada manhã, a cada EBD, Senhor. Vem estar conosco ao longo desse dia, que logo mais à noite nós tenhamos um culto abençoado, que nós cheguemos na igreja com os nossos corações abertos, ó Deus, que nós possamos ter discernimento para o que o Senhor quer falar conosco, que nós possamos, ó Deus, estar na Tua casa com o coração, ó Deus, inclinado a Te ouvir, ó Deus, e a receber o que o Senhor tem para nós. Que nós possamos entender, ó Deus, os nossos ministérios. Que nós possamos ter discernimento, ó Deus, para entender e ouvir a sua voz. Esteja conosco, em nome de Jesus. Faça-se presente na nossa casa, ó Deus, na nossa família, no nosso caminhar. Habite, Senhor Jesus Cristo, em nós. Que nós possamos ser apoderados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. E que todas as nossas atitudes, Senhor Deus, seja reflexo, ó Deus, do que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, nos use para influenciar outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou
dizer: sou teu.